Caros irmãos, queridas irmãs, neste 21º domingo do tempo comum, nós escutamos o relato de São Mateus, da profissão de fé de São Pedro. No último domingo do mês de junho, nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, e nós escutamos esse mesmo evangelho. Nós já tivemos a oportunidade de meditar esse mesmo texto sobre o primado de Pedro, o ministério petrino. O Papa, que é sucessor de São Pedro e vigário de Cristo, recebe esse encargo que Jesus confiou a Pedro, de ser a cabeça visível da igreja. Então nós podemos meditar sobre outro aspecto desse texto, essas perguntas que Jesus faz para os discípulos ali no começo, que é, na verdade, a pergunta que o Evangelho quer responder. Esse é, nós poderíamos dizer, o motivo pelo qual os evangelhos foram escritos. Responder a essa pergunta: quem é Jesus? Até porque já naquele tempo as pessoas se perguntavam: quem é esse? De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa autoridade? Qual é a sua origem? Qual é a sua natureza? A sua identidade, a sua missão? Quem é Jesus? Então, o Evangelho se encaminha para esse momento. Os discípulos já tinham escutado Jesus falar tantas coisas, já tinham visto Jesus realizar tantos sinais. Agora, ali em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta para eles. Primeiro, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, os de fora, os que não pertencem à comunidade dos discípulos, qual é a opinião que eles têm a meu respeito? O que é que as multidões, o povão aí, está comentando, está dizendo sobre mim? O que eles pensam de mim? E os apóstolos dizem para Jesus. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias. Herodes, por exemplo, pensava que Jesus fosse João Batista, que ele mandou decapitar, e que Jesus então fosse João Batista que tivesse ressuscitado, e por isso ele tinha medo de Jesus. Esse homem que eu mandei matar agora está aí de novo pregando. Ele vem atrás de mim, ele vai me fazer algum mal, né? Porque eu mandei matá-lo. Claro, Jesus não é João Batista, mas Herodes pensava que fosse. Então, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, algumas pessoas comparavam Jesus com os profetas, mas ao mesmo tempo a resposta não era suficiente, a resposta era incompleta. Vejam que são opiniões muito elogiosas, muito positivas a respeito de Jesus. Nós sabemos que nem todo mundo pensava assim. Os próprios evangelhos dizem que alguns chamavam Jesus de comilão, de beberrão, amigo de prostitutas e de cobradores de impostos, que Jesus era um blasfemo, que Jesus era possuído por um demônio, que Jesus era maluco. Alguns dos parentes de Jesus pensavam que ele estivesse louco. Muitos pensavam que Jesus fosse alguém que estava tentando enganar as pessoas. Mas aqui
eles apenas apresentam o que de bom se falava a respeito de Jesus. E ainda que fossem opiniões positivas, são respostas insuficientes, são respostas incompletas e até mesmo falsas. Nós diríamos heréticas, né? São opiniões erradas a respeito de quem é Jesus. Prova disso é que então Jesus dá um passo, ele espera que os discípulos tenham uma resposta melhor para dar. Aqueles que estão longe, aqueles que são de fora, as multidões, o povo que ouviu falar de Jesus e estava ali, claro, especulando, tentando imaginar quem afinal ele era, de que modo explicar os sinais que ele realizava, a autoridade com que ele falava. Os próprios discípulos, quando Jesus acalmou a tempestade, se perguntavam: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é? Então Jesus agora pergunta: e vós? Vós que pertenceis à comunidade dos meus discípulos, vós que sois íntimos, vós que sois próximos de mim, que sois meus amigos, ouvistes as minhas palavras, conheceis a minha doutrina, vistes os sinais que eu realizei, e vós? Porque essa é a opinião do povo. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro fala em nome dos 12, é o porta-voz dos apóstolos, e por isso a profissão de fé de Pedro não é só dele, mas é também a profissão de fé dos apóstolos, é a profissão de fé da igreja. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus então vai elogiar Pedro e dizer: bem-aventurado, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. É curioso porque em outras passagens é dito que Simão é filho de João. Lá no Evangelho de São João, ele diz: Simão, filho de João, tu me amas. Aqui diz que o pai de Simão era Jonas. Alguns intérpretes imaginam que é porque Jonas significa pomba. Então talvez seria uma alusão ao Espírito Santo, né? Porque Jesus diz assim: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Ou como está traduzido aqui no lecionário, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, aquelas respostas que as pessoas davam, algumas até muito respeitosas, vinham da carne e do sangue. Eram respostas superficiais. Essa resposta de Pedro não. Ela vem do alto. É o que o Pai revelou. É o que o Espírito Santo suscitou no coração de Pedro e, consequentemente, no coração da igreja. É a fé da igreja, como quando o Papa fala ex cátedra, quando ele define, quando ele proclama um dogma, uma verdade de fé. Ele não fala em seu próprio nome, não é uma opinião, mas é a fé da igreja, né? Então, Jesus elogia Pedro e diz: agora sim, essa resposta é mais apropriada. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Cristo. E a igreja, inclusive, foi desenvolvendo ao longo dos séculos essa resposta de Pedro, explicitando, desenvolvendo, de modo que nós compreendêssemos de modo cada vez mais profundo quem é Jesus, afinal de contas. No credo niceno-constantinopolitano, por exemplo, nós dizemos assim: creio em um só Senhor Jesus Cristo,
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. E continua, quem é Jesus? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem, também por nós padeceu, foi crucificado, ressuscitou. Então a igreja vai explicitando, desenvolvendo, se aprofundando naquela resposta que Pedro deu. Estava tudo ali. Mas a igreja então vai descobrindo os tesouros, como diz São Paulo na segunda leitura. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Vai descobrindo esse tesouro do mistério de Deus. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Esse é Jesus. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Então, hoje também, se Jesus nos perguntasse o que as pessoas por aí estão falando a meu respeito, nós ouvimos muita gente falando bem de Jesus. Jesus era um homem maravilhoso, o maior homem que já existiu, um homem sábio, um homem bom, que falou coisas boas, bonitas, falou sobre a fraternidade universal, falou sobre o amor ao próximo, o perdão. Essa resposta é correta? Sim. Mas ela é suficiente? Não. Porque homens bons e sábios existiram aos montes. Jesus não é só o maior homem que já existiu, ou um homem muito sábio. Se a gente pergunta para um muçulmano, por exemplo, ele vai dizer: Jesus foi o maior profeta depois de Maomé. Se a gente pergunta para algum judeu, talvez ele diga assim: Jesus era um rabino que tinha um modo peculiar de interpretar as escrituras, a Torá. Se a gente pergunta a um espírita, ele vai dizer assim: Jesus é um espírito evoluído, um espírito de luz que se encarnou e veio aqui na terra para conduzir a humanidade. Por mais elogioso, por mais positivo que seja, esse não é Jesus. Isso é especulação da mente humana. Tem até quem ache, não, Jesus era um revolucionário. Jesus veio falar sobre uma sociedade sem classes, veio lutar pelos oprimidos, veio lutar pelos marginalizados, os excluídos, contra as elites, Então tentam dar uma roupagem assim mais política para o Evangelho. São respostas insuficientes. É a carne e o sangue falando. São especulações da mente humana, opiniões, ideias sobre Jesus, de quem vê de longe. Agora, a resposta que vai ao cerne da questão nos é dada pelo Espírito Santo, nos é dada pela igreja. É o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele é um de nós, mas é um da Trindade. É verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É Deus conosco. Esse é Jesus. Uma vez que Pedro respondeu, e nós respondemos também sempre quando nós recitamos o credo, nós estamos ali dizendo qual é a fé da igreja. E embora nós estejamos dizendo qual é a nossa fé comum, aquilo não são ideias que surgiram na nossa cabeça, mas é a fé da igreja que nós recebemos, e é importante que a gente se aproprie dessas palavras, que nós interiorizemos essas palavras. A fé da igreja é a minha fé. Jesus é Deus? Sim, mas Ele é o meu Deus. É o Salvador?
Sim, é o meu Salvador. É o Senhor. É o meu Senhor. Então, essa apropriação, tanto é que a gente diz o credo sempre em primeira pessoa do singular. A maioria das orações, em geral as orações litúrgicas, são ditas na primeira pessoa do plural, nós. Mas o creio não, eu. Eu estou com as palavras da igreja dizendo aquilo que eu creio, porque eu estou aderindo à palavra de Deus, aquilo que Ele revelou a respeito de si mesmo. Então, quando eu descubro quem é Jesus, eu descubro quem é Deus e quem sou eu. Vejam que quando Pedro diz para Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus diz para ele, tu és Pedro. Eu sou Pedro? O nome dele era Simão. Tu és Pedro. Então, em Jesus eu descubro quem é Deus e quem sou eu também. Eu descubro a minha dignidade de filho de Deus, por exemplo. E Jesus entrega então a Pedro as chaves do reino dos céus. Para nós entendermos o que isso significa, nós temos aí a primeira leitura. O profeta Isaías diz que naquele tempo da monarquia em Israel, o rei tinha um braço direito, que era o administrador do palácio, nós diríamos o primeiro-ministro, o mordomo real. Naquele tempo havia um administrador chamado Sobna. E parece que ele não desempenhava muito bem as funções. Então Deus manda o profeta dizer a ele, eu te destituirei do posto que ocupas e te demitirei do teu cargo. O Sobna vai ser demitido e Deus vai colocar no lugar dele o Eliacim, filho de Eusias. O administrador do palácio era aquele que tinha as chaves, né? Então por isso ele diz aqui, eu o farei levar aos ombros. Por que aos ombros? Porque as chaves naquela época não eram essas chaves que nós usamos hoje em dia, né? Eram portas muito grandes, imagine só a porta de um castelo, de um palácio, das portas de uma cidade. Então era uma chave grande que se levava sobre o ombro. Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Nem sempre as pessoas tinham acesso ao rei, mas podiam ter acesso ao primeiro-ministro, que tinha que administrar os outros servos do rei, os outros empregados do rei, toda a casa, o palácio. Então quando Jesus diz para Pedro, eu te darei as chaves do reino, o reino do qual Jesus é o rei, Jesus está fazendo de São Pedro o seu primeiro-ministro, o administrador da casa de Deus, que é a igreja. E até é curioso porque ele diz aqui na primeira leitura, ele será um pai para os habitantes de Jerusalém. O administrador do palácio era chamado de pai do povo, que é como nós chamamos o sucessor de Pedro também, o Papa, o pai, né? Então Jesus entrega a Pedro as chaves do reino. Depois, em outro momento, também Jesus entrega as chaves do reino aos apóstolos. Então a Pedro de modo particular e depois também aos apóstolos. O que significa esse poder das chaves que a igreja tem, que Jesus deu à igreja? O poder de perdoar os pecados. Ou seja, a igreja nos abre as portas do céu, perdoando os nossos pecados em nome de Cristo. Como? Pelo batismo, em primeiro lugar, e pela confissão. Não existe pecado que a igreja não possa perdoar, porque Jesus deu à igreja esse poder de perdoar os pecados, desde que a pessoa esteja arrependida, né? O pecado contra o Espírito Santo, que Jesus disse que não tem perdão, é a falta de contrição. Se a pessoa não se arrepende, se ela não se reconhece pecadora e não se confessa, então não tem como ela ser reconciliada com Deus.
De outro modo é assim. A igreja tem o poder das chaves, ou seja, a comunhão com Deus supõe a comunhão com a igreja. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio no Evangelho, mas não gosto da igreja, não creio na igreja. Então tem alguma coisa errada. Eu te darei as chaves do reino. O que você abre, o que você liga aqui na terra, será aberto, será ligado lá no céu. O que você desliga, o que você fecha, aqui será fechado, será desligado lá no céu. E lá, na primeira leitura, ele ainda diz, ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Então é esse poder que a igreja tem de perdoar os pecados, sobretudo no batismo e na confissão. Assim ela nos abre as portas do céu. Então por isso é que nós dizemos que cremos na remissão dos pecados. Vejam só que no credo apostólico a gente diz assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Então não tem como ter comunhão plena com Deus sem ter comunhão com a igreja. Comunhão com a fé da igreja, comunhão com os sacramentos da igreja. Santo Tomás de Aquino dava uma interpretação assim a essas duas chaves, Essas duas chaves representam para Santo Tomás a palavra, porque é pela pregação do Evangelho que a fé é suscitada nos corações, e os sacramentos. As chaves do reino dos céus que Jesus entregou à igreja são a palavra e os sacramentos, pelos quais nós obtemos o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, somos reconciliados com Deus e assim obtemos a salvação. As portas do céu se abrem para nós. Então vamos pedir a Jesus, nesta Santa Missa, que nós nos apropriemos da fé da igreja, interiorizemos essa fé cada vez mais, que a nossa fé seja viva, seja firme, que conhecendo Jesus com profundidade, conhecendo-o cada vez mais, nós o amemos, nós o sirvamos. E aqui no final, Jesus manda os apóstolos guardarem segredo, não contem para ninguém que eu sou o Messias. Mas isso foi ali, naquele momento, porque ainda as pessoas não eram capazes de entender que tipo de Messias era Jesus. Primeiro ele tinha que morrer e ressuscitar. Depois da ressurreição, a ordem de Jesus é outra. Agora vocês vão dizer para todo mundo aquilo que antes vocês guardaram segredo, agora vocês vão contar para todo mundo que eu sou o Messias. E essa é a missão da igreja, que Jesus seja conhecido em profundidade, que todos saibam que ele é o Filho de Deus vivo, o Messias. Então que nós, crendo, também possamos testemunhar. Nós somos a igreja dos mártires. Às vezes nós recitamos o credo assim de uma maneira meio displicente, mecânica, mas a gente sempre deve se lembrar que aqueles artigos de fé do credo, aquelas verdades que nós pronunciamos, os mártires derramaram o sangue para defender essas verdades. Os mártires deram a vida para defenderem essas verdades contidas no credo. Então, com devoção é que nós devemos dizer essas palavras, mas não apenas dizê-las, também vivê-las e testemunhá-las na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.